Que a paz do nosso Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, esteja presente nos nossos corações. É uma alegria muito grande estar nesta noite aqui, conhecendo esta querida igreja. Minha gratidão ao reverendo Leonard, ao nosso irmão José Henrique, que nos possibilitou que estivéssemos aqui nesta noite, com esta grande responsabilidade e uma grata incumbência, que é trazer um assunto tão importante que faz parte da minha vida. Então, o assunto que eu vou falar aqui, que é a capelania militar, é algo que eu tenho exercido e eu tenho devotado a minha vida para esta causa. Se o apóstolo Paulo, ele disse que ele foi chamado para os gentios, eu fui chamado para os militares. Irmãos, desde 2015, quando eu prestei o concurso para capelão naval, o Senhor tem colocado um amor muito grande por esta causa. Em 2016, eu tive a oportunidade de fazer o CFO, o curso de formação de oficiais. Entrei para servir o meu país e a Marinha do Brasil, com a missão de prestar assistência religiosa e espiritual aos militares. Existe uma lei federal que respalda a atividade religiosa dentro do ambiente militar, e essa lei é a 6923 de 1981, e diz que o capelão naval, ele tem a função, capelão militar, capelão do Exército, capelão da Aeronáutica, capelão da Marinha, das Forças Auxiliares, tem a função de prestar assistência religiosa e espiritual e dar apoio às atividades de educação moral. Em 2016, quando eu me formei no CFO, eu fui designado para servir no comando em chefe da esquadra, o Comenche, e por quase 4 anos eu servi ali. O Comenche fica na ilha de Mucanguê, quando a gente está atravessando a ponte Rio-Niterói, passando próximo, um pouco depois do pedágio, saindo de Niterói, a gente olha ali o ambiente da Marinha, onde existem os navios de guerra, de um lado a esquadra, do outro lado, de um lado os navios da força de superfície, do outro lado a força de submarinos, e durante praticamente 4 anos eu servi ali. Estando ali no Comenche, embarquei em diversos navios, realizando missões, fui para a África do Sul, Moçambique, dando apoio religioso aos militares embarcados. Saí do Comenche para fazer uma missão na Antártica, a Operantar 39, a bordo do navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, e tive a missão de prestar assistência religiosa num momento muito decisivo, quando nós estávamos atravessando ainda o período da pandemia, e durante toda a missão os militares ficaram em regime de aquartelamento no navio, sem ter oportunidade de sair do porto, sair do navio, visitar as cidades. Então a gente ficou confinado no navio durante muitos dias, alguns meses. No total da missão foram aproximadamente 6 meses, e eu estive ali prestando assistência religiosa, celebrando cultos em alto mar, atravessando o Estreito de Drake, enfrentando grandes tempestades e dando apoio aos militares. Terminado a missão, a Operantar 39, eu fui designado para servir no CIAMPA, um centro de instrução que forma o soldado fuzileiro naval. E aí foi outra realidade da Marinha, porque até então eu tinha tido contato com a esquadra, com os navios, e agora eu prestaria apoio religioso aos militares ali que trabalham em terra, os fuzileiros navais, um centro de instrução, e servi praticamente 1 ano no CIAMPA e fui designado para o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Então, na minha pouca experiência dentro da Marinha, não como o nosso irmão José Henrique, que já tem anos servindo, mas na minha pouca experiência eu tive a oportunidade de vivenciar muitas realidades, e sou muito feliz por exercer esta missão. Então, nesta noite eu vou falar com os irmãos um pouquinho sobre a capelania militar, e para tanto, eu quero vos convidar para embasar a nossa reflexão um texto que vocês conhecem muito bem. Provavelmente ao longo destas palestras alguém
deve ter falado sobre este texto, que é Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Neste capítulo, o Evangelho registra a ressurreição de Jesus e a sua aparição aos seus discípulos, quando o Filho de Deus ressuscitado entrega aos discípulos o mandato da grande comissão. Marcos capítulo 16, versículo 15 nos diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos uma missão. Não podemos departamentalizar esta missão, dizendo que esta missão é responsabilidade apenas de alguns. É responsabilidade de toda a igreja do Senhor Jesus. Pregar o Evangelho. Deus nos deixou essa missão. E este texto está dentro de uma ordem no imperativo. Não é uma questão de escolha, de opção. É mandamento. E Jesus Cristo disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho é alcançar o ser humano em suas realidades múltiplas. Existem muitas searas que devem ser desbravadas, que devem ser evangelizadas, muitos ambientes que a gente precisa iluminar com a luz do Evangelho. E sem dúvida alguma, indubitavelmente falando, o meio militar é um destes ambientes que tem a carência de ser iluminado também com o Evangelho. Nós temos essa missão. Eu costumo dizer que o Evangelho é um mendigo falando para o outro mendigo aonde ele encontrou o pão. A igreja não é um museu para santos, a igreja é um hospital para pecadores. Se nós estamos falando de Jesus para as pessoas, é porque nós descobrimos aonde existe o pão da vida que alimenta a nossa alma. E existem outros famintos que precisam conhecer essa realidade. E a gente precisa compartilhar e proclamar e anunciar a salvação a todo aquele que nele crê. E o ambiente militar é um ambiente que também precisa ser iluminado pelo Evangelho. Historicamente, nós sabemos que a presença do capelão militar, ela é corroborada à luz da história em várias civilizações. Pesquisando a história das nações, a gente vai ver que há relatos de assistência religiosa nas narrativas de guerras entre os egípcios, os sumérios, os hebreus, os babilônios, os assírios, desde os povos antigos até os dias atuais. Na época, por exemplo, do imperador Constantino, todas as vezes que o seu exército se preparava para um grande conflito, para uma guerra, ele levava consigo uma tenda análoga a uma capela, na intenção de possibilitar ao militar que estava fazendo parte daquela campanha a possibilidade de ter um contato com o sagrado, na iminência da guerra. Então eles montavam ali uma tenda que funcionava como capela, e neste espaço os sacerdotes eles oficializavam os ritos da fé, prestando assistência religiosa aos militares, desde os tempos antigos. Nos dias atuais não é diferente. Nós sabemos que o Brasil, ele foi descoberto pelos portugueses. Quando o nosso país foi descoberto pelos portugueses, na frota de Pedro Álvares Cabral existia um capelão militar, o Frei Henrique de Coimbra. E durante toda a história do Brasil, os capelães militares, eles sempre se fizeram presentes nos momentos épicos da história da nossa nação,
desde o Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, os capelães sempre estiveram ali prestando assistência religiosa. Porém, como o nosso país, durante muito tempo, ele adotou uma religião oficial, porque no período da colônia e do império, o Brasil era regido pelo padroado português, que era um acordo tácito entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica. Então, neste acordo, a Igreja Católica, ela era mantida pelo Estado, o Estado aprovisionava os recursos, assalariava os capelães, e esses capelães, eles apoiavam ali as expedições militares. Durante muito tempo na história do nosso país, a capelania militar foi proposta majoritariamente por sacerdotes católicos. Até que, na proclamação da República, há uma separação da religião e do Estado. E após a proclamação da República, as Forças Armadas, os militares, eles se envolveram em uma grande missão, que foi a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Grande Guerra. E quando os militares estavam indo para a guerra, eles precisaram ser apoiados por capelães. Na proclamação da República, o trabalho da capelania militar havia sido suspendido. Com a Segunda Grande Guerra, a capelania militar ela retorna. E nesse retorno, o Brasil já estava configurado num formato diferente, de modo que já não existia mais uma religião oficial. Então, os militares que estiveram ali na FEB, eles se fizeram acompanhados tanto de padres, como também de pastores. É a primeira vez que nós temos menção de forma oficial do trabalho de capelães pastores, prestando assistência religiosa aos militares envolvidos na missão. Essa experiência da FEB foi tão positiva, os capelães eles desenvolveram um excelente trabalho, que após o retorno da missão, foi percebido a importância de fato, retornar com o serviço de assistência religiosa. E nesse retorno do serviço de assistência religiosa, foi possibilitado também o ingresso de capelães pastores. Na Marinha, que é a força que eu represento, onde eu atuo como capelão, esse ingresso, ele demorou um pouco mais. Apenas em 1995, entrou para a Marinha o primeiro capelão pastor da Igreja Presbiteriana, o nosso querido irmão Gomes. E desde então, desde 1995, mais pastores tiveram a oportunidade de servir as Forças Armadas e a Marinha do Brasil, que é a realidade que eu faço parte. Então, hoje, o serviço de assistência religiosa, ele está fundamentado numa lei federal, a Lei 6923 de 1981. E essa lei, ela estabelece que é a função do capelão dar o apoio, a assistência religiosa. Nós sabemos que os militares, eles são regidos por uma missão, e a missão constitucional das Forças Armadas é a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Esta é a missão principal das Forças Armadas. E para cumprir essa missão, o militar, ele conta com um apoio social, psicológico e também religioso. Então, o capelão, a capelania militar, é um trabalho
de cuidado pastoral. O capelão é o oficial que se ocupa da matéria religiosa no ambiente militar. É dele a responsabilidade de representar a sua confessionalidade e dela dar testemunho, anunciando com compromisso o fundamento de sua fé. Ao se tornar capelão, ele não se desliga da sua confessionalidade, da sua igreja. Pelo contrário, ele continua ativo. Então a gente diz que o capelão, ele tem uma dupla pertença, porque ele está subordinado à autoridade militar e está também subordinado à autoridade eclesiástica. A gente tem uma jornada dupla. A gente trabalha no ambiente militar e a gente trabalha na igreja, servindo a Deus e colaborando para o bem do Evangelho. E de onde vem essa terminologia? Capelão. De onde vem esta expressão? De onde vem esta palavra? A gente sabe que capelania tem sido muito falado nos nossos dias, porque, graças a Deus por isso, as pessoas têm se despertado para o trabalho de capelania. Capelania prisional, capelania hospitalar, capelania educacional, capelania empresarial. Nós sabemos que a capelania militar é a madre de todas as outras capelanias. E aqui no Brasil, a capelania naval, a capelania na Marinha do Brasil, é a madre de todas as outras capelanias militares e de todas as outras capelanias que eu citei. Então, tudo começou no Brasil através da capelania naval. Os capelães da Marinha, da Armada Real Portuguesa, foram os primeiros a prestar um serviço de assistência religiosa, de capelania, num ambiente militar. E da capelania da Marinha surgiram as outras capelanias. O termo capelão, ele foi originalmente aplicado ao sacerdote que cuidava da capa de Martinho de Tours, um militar que teve uma experiência de conversão por volta do ano 339 depois de Cristo, um ano após a morte do imperador Constantino. A história nos diz que um dia ele saiu para fazer a ronda de madrugada, estava muito frio, quando de repente ele se deparou com um mendigo, e aquele mendigo estava quase nu, tremendo de frio, exposto ali ao frio, ao relento, na cidade de Amiens, na França. E naquela hora, Martinho, ele teve um sentimento de empatia, de compaixão por aquele mendigo. O que é empatia? Empatia é um vocábulo que vem de pathos, né? Sentimento no grego, de onde se derivam as palavras apatia, simpatia, antipatia, empatia. Então, a apatia é a falta de sentimento. Simpatia é o sentimento a favor de alguém. Antipatia é o sentimento contrário a alguém, é o oposto. Empatia é você sentir o que o outro sente. E essa capacidade é uma capacidade que é gerada em nós pelo poder do Espírito. Porque o ser humano é naturalmente um ser egoísta. E só o Espírito Santo para nos despertar, para a gente se descentralizar do nosso eu e se preocupar com o próximo, com um olhar envolvido pelo amor de Cristo. E Martinho, ao olhar para aquele mendigo, ele desenvolve então um sentimento de empatia, de compaixão. E o que ele faz? Ele rasga a sua capa de lã, o manto que ele usava como soldado, ele rasga a sua capa e cobre aquele mendigo com a sua capa. Ele volta para o seu serviço e na noite seguinte ele tem um sonho. E o sonho dele é que ele viu anjos
cobrindo Jesus com um manto que ele havia oferecido àquele mendigo. E em seguida, ele ouviu no sonho o próprio Cristo dizer para ele que ele tinha sido cobrido com um manto de martinho. A gente sabe que Jesus nos ensinou que qualquer que der de comer a um dos pequeninos está alimentando o próprio Jesus. Quem compartilhar as vestes, quem compartilhar a comida, porque o que a gente faz ao próximo é como se a gente estivesse fazendo a Jesus. Cristo nos ensinou isso. E depois que Martinho teve aquele sonho, ele de fato entendeu que o que ele tinha feito para o próximo é como se ele estivesse fazendo para o próprio Jesus. E aí ele contou essa história, ele passa por uma experiência mística de conversão, de transformação, depois ele se torna até um bispo lá na França, e essa história foi transmitida para os outros soldados que ficaram impactados com esta conversão de Martinho, com esta transformação. E a história vai dizer que aquela capa, ela se tornou uma relíquia. E quando as pessoas iam para a guerra, as pessoas levavam a capa de Martinho. E existia um sacerdote que levava a capa. E esse sacerdote, que era uma pessoa voltada e dedicada para o Evangelho, ele era chamado de capelão. Capelão era aquele que cuidava da capa de Martinho. E desde então, esse serviço de apoio religioso ao militar, ele passa a ser normatizado. Esse serviço é um serviço pastoral. Eu tive a oportunidade de realizar o meu mestrado em Teologia Sistemático-Pastoral pela PUC, e eu desenvolvi um trabalho falando sobre as raízes históricas e a atual missão do capelão naval. Foi o primeiro trabalho acadêmico sobre o capelão naval. E agora estou fazendo doutorado na PUC em Teologia Sistemático-Pastoral, estou aprofundando a minha dissertação, pesquisando ainda sobre o trabalho da capelania dentro da Marinha do Brasil. E ao estudar esse trabalho, eu tenho refletido muito sobre a nossa ação poimênica como capelão. A palavra poimên no grego é pastor. Então, quando a gente fala de ação poimênica da capelania naval, a gente está falando o agir pastoral na comunidade de fé, no propósito de ajudar as pessoas que fazem parte daquela comunidade ou não, por meio da convivência em um contexto de koinonia, de comunhão. O Leonardo Boff, ele vai dizer que o homem, quando ele deixa de ser cuidado, ele acaba se desestruturando, porque todo ser humano necessita de cuidado, e o trabalho da capelania militar é um trabalho de cuidado como fonte de humanização. Nós vivemos em um mundo onde o individualismo cresce, o materialismo, o consumismo, o imediatismo, e que vai impondo ao ser humano uma realidade cada vez mais desumanizante, de modo que a gente percebe nos nossos dias que pouco a pouco o ser humano vai se sentindo coisificado. As pessoas cobram dele uma função, cobram dele uma responsabilidade e às vezes ignoram a sua subjetividade, a sua individualidade. E num ambiente militar, isso acontece de forma muito intensa, porque toda pessoa que ingressa para a vida militar, ele passa por esse processo de coisificação, onde ele sofre uma espécie de mutilação do eu. Existem estudos que dizem a respeito, que falam a respeito disso. Por quê? Porque quando você ingressa na vida militar, você precisa abrir mão dos seus gostos,
preferências individuais para se ajustar em um padrão. Então, se antes você tinha um mundo doméstico, quando você entra para a realidade militar, agora você precisa se adaptar no mundo militar. E às vezes há uma tensão entre o mundo doméstico e o mundo militar. E nesse processo de tensão, de transformação, você vai se vendo obrigado a abrir mão de alguns gostos e de algumas preferências. Então, se antes você tinha o seu cabelo comprido, o homem, por exemplo, ele precisa cortar o seu cabelo e se ajustar ao padrão militar. Eu sei que não parece, mas quando eu entrei para a vida militar, eu tinha um franjão. Eu gostava de um cabelo um pouco mais longo. Quando eu entrei para a vida militar, eu tive que abrir mão daquela preferência individual. A gente precisa se ajustar a um padrão. A gente abre mão até do nosso nome, porque a gente vai receber um nome de guerra. Então, lá fora, eu sou conhecido como pastor Israel, no ambiente militar como capelão Trota. Os militares, eles são socializados num universo de regras, numa instituição baseada em princípios e hierarquia, e isso é importante para o funcionamento das Forças Armadas, é necessário. Tem que ter a regra, tem que ter o padrão, tem que ter a organização, porque nós somos preparados para situações de grande perigo, e tudo precisa estar bem organizado, concatenado, os militares precisam estar treinados. O local de trabalho do militar possui características diferentes de qualquer outra profissão, e exerce influência em todo o seu comportamento. Quer ver um exemplo? Às vezes eu chego na igreja, e aí chama o conjunto para cantar, um coral da igreja. Quando o coral se posiciona, tem 15, 20 pessoas, às vezes lá atrás eu consigo identificar quem que é militar, pela própria postura, posicionamento, pontualidade, detalhes que a gente vai aprendendo a cultivar no militarismo. Então, nós somos formatados dentro de um padrão e a gente leva isso para a nossa vida. Só que, infelizmente, no mundo atual, o indivíduo hoje, ele tem sido interpretado como um apêndice de maquinaria. O que isso quer dizer? Isso fala sobre a coisificação. O ser humano, ele é cobrado na função que ele exerce. Então, ele precisa abafar as suas emoções para se submeter ao mecanismo social que ele se inseriu como portador de um papel. Então, nas Forças Armadas, tem ali o sargento, tem o suboficial, o tenente, o comandante, o almirante, e ele é cobrado dentro desse papel. E é um ambiente, às vezes, impessoal, onde ele tem a sua identidade substituída pela sua função. O militar, ele experimenta a perda do nome, a perda da aparência. Em ocasiões específicas, ele passa a ser até identificado por um número. Nos cursos de formação, quando embarca em um navio, ele recebe lá, ele é enquadrado dentro da tabela mestra do navio, ele tem um número ali da balsa que ele vai guarnecer numa situação de abandono do navio. Em muitos momentos, ele é chamado por um número. A perda da identidade, ela é expressa de modo constante, porque o militar, ele passa a ser identificado pela sua graduação ou pelo seu posto. Então, o seu nome de origem é substituído por sargento, tenente, comandante, senhor almirante. O militar, ele vive essa realidade.
ele sofre uma descaracterização de sua aparência, ele é enquadrado até dentro do próprio vocabulário. Quem aqui conhece algum militar? Tem algum militar da família? Então, sabe bem o que é isso, né? Às vezes eu chego lá em casa, eu olho para minha esposa e eu falo assim, a Jacuba está pronta? Aí ela, Jacuba? Por quê? Porque são palavras que a gente utiliza no dia a dia. Quando eu falo com a minha esposa algo, eu falo, me dá o pronto depois. São coisas que a gente vai levando para a vida. Então existem várias expressões que são comuns aos militares. Faina, quem aqui já ouviu falar em faina? Bizu, bisuleu, voga picada, safa-onça, safo, são expressões que a gente utiliza no dia a dia. Percebam como a realidade militar é uma realidade bem atípica. Há estudiosos que dizem que é uma bolha, porque uma cultura totalmente diferente. E é para esse militar que a gente foi chamado, para cuidar desse militar, para amar esse militar. O capelão, quando ele entra, ele também passa por esse processo de militarização. Ele também enfrenta todos esses desafios, o desafio da adaptação. Existe um capelão, o capelão Almeida, que durante o curso de formação da aeronáutica, ele escreve uma carta para a filha dele. E essa carta é sensacional, porque ele descreve para ela aquilo que ele estava vivendo no curso de formação. E aí na carta ele diz o seguinte, eu vou ler a carta para os irmãos. Ele falando sobre o processo de adaptação à vida militar, ele diz, olá filhinha, tudo bem com você? Aqui está tudo muito legal. As pessoas daqui dão outros nomes para as coisas que todo mundo já conhece. Dizem que a gente mora em uma bolha. A camisa que o papai usa, eles chamam de canícula. E o chapéu que a gente usa chama-se bibico. Engraçado, né? Aliás, não é chapéu, é cobertura. Tem também o bizu, mas isso eu ainda não sei bem o que é. Ele ainda estava aprendendo. É meio estranho, mas as pessoas daqui também são estranhas. Lembra que o papai te ensinou que a gente deve tratar os mais velhos com respeito e chamá-los de senhor? Pois é, aqui é diferente. Um dia, um moço que é bem mais velho que o papai, deve ter uns 40 anos, ficou muito triste comigo porque eu chamei ele de senhor, porque ele estava no curso de formação profissional e embora o senhor fosse mais velho do que ele, mas na verdade era um sargento, era um cabo, era um suboficial, então ficava constrangido quando o capelão chamava ele de senhor. E aí ele diz, outro dia, outro moço, que é bem mais novo do que o papai, uns 10 anos mais novo, disse que eu só poderia falar com ele de 3 jeitos: sim, senhor, não, senhor, ou quero ir embora. Como eu não quero ir embora antes da minha formatura, eu sempre chamo ele de senhor. Os nomes das pessoas aqui também são diferentes. Tem um monte de gente com o mesmo nome, ele contando para a filhinha. O nome mais comum é tenente. Tem gente que só chama o papai por esse nome. Todo mundo aqui usa crachá, igual na sua escola. As pessoas aqui também mudam de nome. Um colega do papai que sempre se chamou Mário, agora tem outro nome. Quando a gente chama ele pelo nome novo, às vezes ele nem lembra que é ele. Eles falam que é nome de guerra, mas não tem nenhuma guerra aqui. Nessa carta, de forma bem engraçada, ele vai contando essas experiências.
Então o militar, ele passa por esse choque, e ele precisa se enquadrar dentro de uma função, e ele passa a ser rigorosamente cobrado. Só que o capelão, a capelania militar, olha para esse militar, não apenas preocupado com a função que ele exerce, mas reconhecendo ele na sua subjetividade, na sua individualidade, porque o capelão, ele tem consciência do seu chamado, e o seu chamado é um chamado para alcançar a alma do indivíduo. Então, o capelão, ele se move com a motivação missionária, e durante o seu trabalho, ele está preocupado não com o almirante, não com um tenente, não com um comandante, mas com aquela alma. Então o capelão, a capelania militar, é um trabalho que enxerga o indivíduo como um ser amado por Deus. E na Bíblia, uma alma vale mais do que o mundo inteiro das coisas. Então o capelão militar, ele se preocupa com todos, não apenas com aquele indivíduo enquanto ocupante de uma função social no ambiente militar, mas ele se preocupa com aquele indivíduo como um ser humano, como um ser amado por Deus. E o trabalho do capelão é um trabalho onde ele se move, não movido por um propósito proselitista, mas por um amor humanitário. O capelão, ele está ali para cuidar do ser humano, da dignidade da pessoa humana. Ele é um promotor da vida e um agente da humanização. Eu não estou ali para fazer com que as pessoas simplesmente se tornem membros da minha igreja, mas eu estou ali para que as pessoas se sintam amadas, acolhidas, direcionadas. Eu me preocupo com a alma do ser humano, eu me preocupo com a realidade da vida abundante que Jesus nos prometeu. E o que era uma vida abundante? É uma vida liberta das questões debilitantes que fragilizam a nossa vida. É uma vida radiante, contagiante, triunfante, edificante. É uma vida com qualidade, é uma vida com dignidade. E a gente só conquista esta vida, em primeiro lugar, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus. Então, com muito cuidado, o capelão deve ter a sabedoria de levar o evangelho, respeitando as crenças e construções simbólicas de cada militar. Para isso, a gente precisa ter uma maturidade para desenvolver o diálogo interreligioso, respeitando o indivíduo na sua fé e semeando ali aos pouquinhos o evangelho, entendendo que o evangelho, ele é muito mais amplo do que o que a gente imagina. É o reino de Deus, e o reino de Deus, quando semeado, ele atinge o ser humano em todas as suas realidades de vida, torna o ser humano um filho melhor, um pai melhor, um cônjuge melhor, uma pessoa mais honesta, mais íntegra. Então, o nosso trabalho como capelão é um trabalho de acolhimento, de escuta, de valorização da individualidade, da subjetividade do ser humano. É um trabalho de influência, de orientação, e é uma influência não apenas pelo discurso, é uma influência pelo exemplo, é uma influência encarnacional, assim como o próprio Jesus, que veio, esteve entre nós. O capelão, ele é um missionário militar, ele vive essa realidade encarnacional, porque ele se militariza, ele participa de todo o processo, e ele faz tudo isso por amor ao evangelho, para levar Jesus para as pessoas. Jesus, no seu trabalho de evangelização,
ele escutou as pessoas, ele abraçou, ele acolheu os marginalizados, os excluídos. A Bíblia diz em Isaías que ele não pisou na cana trilhada e não apagou o pavio que fumega. O que é uma cana trilhada? É aquela cana que foi moída, amassada, que já produziu o seu suco, e quando ela se torna bagaço e não serve para mais nada, ela é abandonada na beira do caminho para ser pisoteada pelas pessoas. Mas Jesus não pisou na cana trilhada, ele valorizou o ser humano, e ele também não apagou o pavio que fumega. O que é o pavio que fumega? É aquela última chama que está quase apagando, aquele último facho de luz, de esperança no coração do homem. Jesus não apagou, mas Jesus reacendeu essa chama de fé. A capelania militar é um trabalho de não pisar na cana trilhada e não apagar o pavio que fumega. A gente procura levar esperança a quem está com a sua esperança quase extinguindo. Às vezes essa pessoa não tem a mesma construção simbólica religiosa que o próprio capelão, mas o capelão deve ter a maturidade para saber dialogar, sabendo até onde ele pode ir, e semeando o Evangelho, semeando a palavra, entendendo que a palavra de Deus é poderosa, e ela não volta vazia, mas ela produz um grande efeito naquilo que Deus designou, porque Deus não desperdiça suas flechas, e Ele não desperdiça nenhuma sentença da sua palavra, que é poderosa para transformar, para libertar, para restaurar, para resgatar, para transformar a vida de todo aquele que abre o coração para receber a palavra. Conforme Martinho Lutero disse, uma vez ele declarou: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Então a gente semeia a palavra e a palavra de Deus faz tudo. Irmãos, eu quero finalizar por aqui e agradecer esse momento, que Deus nos abençoe. Orem pelos capelães militares, para que a gente continue sendo capacitado por Deus no exercício de nossa função. Amém? Ore por nós para que a gente continue levando acolhimento, amor, fé e esperança a tanta gente que precisa, que é cobrado, que é pressionado e que precisa se sentir amado e acolhido por um Deus que é Pai, que é Paizinho, que é Abba Pai, que está de braços abertos para nos ajudar e nos socorrer nas nossas fraquezas. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.